Pedro Ortigão Correia, da ACE, que é o convidado deste Fecho de Contas. Pedro, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje ficámos a saber que o Banco Central Europeu admite, pelo menos pelas vozes do governador do Banco da Áustria, voltar a olhar para a possibilidade de dar aqui uma licença bancária ao mecanismo de estabilização do euro, uma forma de aumentar a dotação deste fundo. Parece-te que é uma ideia ou a única que ainda é possível para se conseguir travar este contágio aos grandes? É a última, eu acho que vai ser a última a medida a ser posta em prática e provavelmente a única neste momento que pode ter algum efeito. É repetir aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, é basicamente permitir ao Banco Central Europeu, neste caso ao fundo, que compre diretamente a dívida dos países envolvidos. E, portanto, não há outra forma de resolver esta crise. À parte dos cortes orçamentais, tem que haver aqui um write-off da dívida e, portanto, isso tem que ser feito ou a nível soberano ou a nível dos investidores particulares. E aquilo que vai acontecer, enfim, muito provavelmente, se não houver nenhuma atuação por parte do Banco Central Europeu neste sentido, é que todo o espaço europeu vai acabar por se desfazer, porque é insuportável os países comportarem taxas de juros a este nível no financiamento das suas economias, mas pior do que isso, nem as taxas que Espanha está agora a pagar, é o facto de Espanha estar fora dos mercados. A Europa como um todo já está fora do mercado. Espanha, dentro do próprio mercado europeu, já não consegue levantar dinheiro. Muito provavelmente a seguir não consegue Itália, e se chegarmos então à França, então aí todo o sistema, todo o sistema fica em risco. Agora, fazia sentido antecipar, Pedro? Pergunto, todos sabemos que quando começa o percurso acima dos 6% já dificilmente se volta para trás. Fazia sentido que, por exemplo, a Itália estivesse a pensar já nesta altura em ela própria colocar-se fora do mercado e dizer é melhor dar-nos uma linha de crédito e nós ficamos um ano ou dois, seja o que for, fora do mercado? Fazia. O problema é que eles precisam desse financiamento para renovar o estoque de dívida e, portanto, tem que haver um mecanismo capaz de substituir o próprio mercado. E, portanto, ao colocarem-se fora do mercado, faz sentido, mas alguém tem que emprestar o dinheiro que até aqui continuava a ser emprestado e esse alguém tem que ser uma instituição como o próprio Fundo de Estabilização Europeia, através do Banco Central Europeu, das contribuições de todos os membros. Mas tem que existir alguém. O grande drama de toda esta situação é que, mais uma vez, nós vemos o incêndio a deflagrar-se e depois os políticos contentes aqui com o regador a tentar apagar algo que tem proporções absolutamente astronómicas. Não é? Agosto promete ser um agosto igual ao de 2011, em que tivemos justamente uma cimeira de todas as decisões, era aquilo que se dizia, e depois nada aconteceu. Agosto aconteceu que trouxe muitas perdas para os investidores. Achas que é o que se vai repetir este ano? Eu não faço ideia. Eu gostaria que não fosse esse o caso. É importante que haja factos e que não haja debates. Os debates estamos nós habituados a eles nos últimos 3 anos. Tem de facto haver factos. E a partir do momento em que se começar a haver aqui alguma definição em termos de como combater este incêndio, então provavelmente os mercados vão reagir de forma diferente. Até lá, os discursos não vão funcionar e, portanto, têm que existir factos. E eu acho que mais do que agosto, provavelmente setembro vai ser um mês ainda bastante mais complicado, porque temos o aproximar do fecho do ano e, historicamente, curiosamente, estava a olhar para uma estatística no outro dia, setembro, de todos os meses do ano, é aquele mês onde há um muito maior número de crises bancárias. Se olharmos para a história, a maior parte das grandes crises bancárias está-se a juntar a fome com a vontade de comer. Ocorreu sempre em setembro. Portanto, eu provavelmente estou mais preocupado com setembro do que agosto. Portanto, está-se aqui a formar, como dizia o Rubini, a tempestade perfeita para termos em setembro. Neste momento está-se a formar aqui uma tempestade perfeita, porque de facto houve aqui algumas intenções que saíram da última reunião europeia, mas continua a não haver factos, e não havendo factos e havendo esta negação de tentar, injetar mais liquidez, 2, criar write-offs, a situação não vai acabar por se resolver sozinha. É impossível que ela se resolva se, por um lado, não se injetar liquidez e, 2, começarem-se a fazer write-offs, ou seja, assumir perdas na dívida pública, na dívida privada e fazer aqui uma espécie de um reset e pôr outra vez a máquina a funcionar. Justamente essa parece ser uma das hipóteses, pelo menos ontem a Reuters avançava isso em relação à Grécia, mais uma reestruturação, apesar de que esta reestruturação vai diretamente ao balanço do Banco Central Europeu e, por consequência, também aos governos, aos Estados do euro. Para já parece ser uma hipótese que os governantes ainda não querem admitir, mas achas que vai ter que se avançar para aí? Eu acho que a situação da Grécia já está definida. Portanto, ela autodefiniu-se a partir do momento em que a Grécia não foi capaz de implementar as medidas. Portanto, das 300 medidas que a Troika lá colocou, eles cumpriram cerca de 70. E, portanto, não é suficiente. E isso ficou claro a partir do momento em que eles próprios não têm vontade de resolver a situação. Ninguém vai resolver a situação por eles. Portanto, a Grécia, quanto a mim, já está fora da equação e muito provavelmente já estará fora do euro, porque não há vontade nenhuma interna para manter
para manter as reformas em andamento. E, portanto, foi isso que leste quando Christine Lagarde veio dizer que não se libertava mais dinheiro para a Grécia, e depois veio-se desdizer, mas também tivemos ao mesmo tempo isso publicado na imprensa alemã, parecia que de repente a Alemanha e o FMI já tinham decidido o que é que ia acontecer à Grécia. E já tivemos mais comentários da Alemanha também a preparar um bocadinho esta saída da Grécia. Portanto, a partir do momento em que o próprio paciente não se ajuda, de certa forma há aqui um desistir por parte das equipas que estão ali a tentar ajudá-lo. E, portanto, vão tentando até à última. A partir do momento em que existe ali uma desistência total e absoluta, então aí torna-se extremamente complicado ajudá-los a sair daquela situação. Porque é impossível que a Grécia consiga sair daquele problema sem implementar aquelas reformas. E, portanto, todos aqueles vícios que aquela economia acumulou durante muitos anos, se eles não forem desfeitos, então é impossível que os credores continuem lá a colocar dinheiro, porque eles estão a pôr dinheiro num poço sem fundo. E, portanto, chega uma altura em que as pessoas dizem, ok, tudo bem, então se calhar já não vou voltar a cometer o erro que cometi no passado, porque sei que não tem solução. E eu acho que nós estamos nessa fase do eu já sei que isto não tem solução e, portanto, mais vale assumirmos as perdas e virarmos a página para o problema seguinte. Pedro, e o que é que acontece a um país se não tiver Fundo Monetário Internacional, se sair da zona da moeda única? Uma notícia avançada ontem na Argentina, nesta altura, já se sorteiam ordenados, porque aquilo que se dá às pessoas é pouco e depois eles concorrem, no fundo, ao resto do ordenado. É esse o destino que está guardado para a Grécia? Aqui, no caso da Grécia, vai haver vários passos. Enfim, o FMI nunca vai deixá-los cair e, portanto, o FMI vai ser sempre uma linha de apoio, sempre e quando a Grécia for capaz de imprimir algumas reformas internas. E, portanto, estando a Grécia fora da zona euro, a receita básica do FMI é a desvalorização. E, portanto, a criação, regressamos ao dracma, desvalorizamos o dracma e, portanto, a mesma receita que foi implementada em Portugal vai ser implementada lá também e nos restantes países. Portanto, esse é o pacote clássico, standard do FMI que vai ser implementado. E, portanto, esse muito provavelmente será o caminho. E depois, a partir daí, a partir do momento em que um país como aquele regressa à sua divisa e desvaloriza, isola-se de uma forma absolutamente extraordinária, porque toda aquela economia depende de importações e a partir do momento em que um país desvaloriza a sua divisa, então todas as compras que ele faz do exterior saem muitíssimo mais caras, a começar pela energia, porque a maior parte destes países são todos eles deficitários do ponto de vista energético e, portanto, todos estes opinion makers que gostam muito de falar do regresso às divisas antigas deviam olhar para as contas públicas e tentar perceber qual é que é a percentagem das exportações que nós importamos. Ou seja, no caso português, daquilo que nós importamos, daquilo que nós exportamos, 70% é importado, a começar pela própria energia. Portanto, se chegarmos a uma situação em que temos uma desvalorização da moeda, a vantagem vai ser nula ou quase nula. Significa que não consegues exportar porque não tens a matéria-prima. Não temos a matéria-prima, porque a matéria-prima que temos para produzir vamos começar a comprá-la muito mais cara. E, portanto, é uma queda do nível de vida absolutamente extraordinário. E, portanto, não é um caminho fácil, mas provavelmente será o caminho que a Grécia vai seguir, porque até agora demonstrou que não tinha vontade nenhuma, nem política, nem social, para impor aquelas medidas. Portugal não mostrou toda essa vontade. Aquilo que te pergunto é se os investidores e o mercado vai reconhecer esse mérito. O mercado já está a reconhecer o mérito e nós estamos a cumprir aqui à risca todo o programa que nos foi imposto pela Troika e estamos a sair muito bem e temos feito um bom exercício de falar com os investidores internacionais e de os atrair para cá para investir no nosso país. E à parte disso, temos uma economia que não é comparável à economia grega. Nós temos uma economia que é muitíssimo mais resiliente que a economia grega e nós já passámos por variedíssimas crises muito mais dramáticas do que estas. Enfim, a saída do antigo regime, o regresso das ex-colónias, enfim, tudo isso teve um impacto social absolutamente extraordinário comparado com o que nós estamos a viver hoje. E, portanto, nós, como país, como economia, temos muito mais capacidade de aguentar estes choques do que uma economia totalmente viciada como a economia grega. E isso é um sinal muito forte. E nós temos visto como, do ponto de vista olhando apenas para o quadro macroeconómico, é absolutamente extraordinário como é que ao longo de todo este percurso de ajuste, o valor, por exemplo, das nossas exportações tem sido francamente positivo. E, portanto, isto demonstra como é que nós, no meio de um quadro que é completamente aleatório, do ponto de vista regulatório, com erros a serem cometidos de forma sucessiva, com restrições enormes ao financiamento, nós continuamos a sobreviver e as empresas continuam a pagar salários. Isso é absolutamente extraordinário e tem a ver com a nossa capacidade de reinvenção e de própria reorganização. E isso é um sinal para a nossa economia, quanto a mim, muito, muito positivo. Agora, todo o quadro geral não depende apenas daquilo que nós estamos aqui a fazer. E, portanto, se nós chegarmos a uma fase em que não há entendimento europeu e o entendimento europeu vai passar, como é óbvio, por uma maior federalização, um controle central dos orçamentos e provavelmente a partir daí haverá também um controle mais central por parte dos
dos financiamentos. Se não houver esse passo em relação ao federalismo, não há outra hipótese senão regressar cada um às suas divisas anteriores. E com uma década eventualmente perdida para a frente. Totalmente perdida. Portanto, tudo quanto nós ganhámos até hoje em termos de poder de compra, de acesso a bens e serviços... Qualidade de vida. De qualidade de vida, nós vamos deixar de a ter, porque se nós sairmos do euro, a nossa divisa muito provavelmente vai acabar por se desvalorizar, e isso significa que tudo quanto nós compramos, e hoje em dia tudo que nós compramos, desde o iPad à roupa, não é português, e portanto vai ter uma fatura muito mais cara, e portanto vai ser um processo de ajuste muito mais lento. Agora, já não está no nosso controle, portanto aquilo que nós temos que fazer está a ser feito, provavelmente haveria algumas áreas onde as coisas podiam ter sido feitas de forma mais rápida e provavelmente melhor, mas já está fora do nosso controle. Portanto, aos olhos dos europeus e dos investidores internacionais, Portugal é um bom aluno, está a cumprir as metas que foram impostas pela Troika, e se os mercados estiverem abertos a novamente financiar, muito mais facilmente vão financiar uma economia portuguesa, que já passou por este ajuste, do que uma economia espanhola, que ainda está no início da tempestade e, portanto, ainda há muito caminho ali pela frente para percorrer, e de uma economia grega, quanto a mim, está totalmente colapsada e não tem neste momento qualquer tipo de salvação. Pedro, falas de Espanha, é incontornável. Também para ti Espanha vai ser empurrada para o resgate total? Ao valor a que estão as taxas hoje em dia, muito provavelmente sim, porque não é só apenas o valor da taxa. Quando nós olhamos para isto, olhamos muito para estes headline numbers das taxas de juros, mas mais do que o número da taxa é o setor privado ser capaz de financiar. E, portanto, as taxas que são praticadas nos financiamentos das empresas privadas têm sempre como referência as taxas de financiamento da dívida pública. E, portanto, a partir do momento em que ela dispara, a outra automaticamente acompanha essa mesma evolução. E, no limite, não há financiamento. E, portanto, hoje em dia, as empresas estão todas a ser geridas com um grau de alavancagem ou de endividamento muito, muito elevado. E muita desta dívida, nos últimos anos, em muitos casos por má gestão das tesourarias, foi toda colocada a prazos muito curtos, ou seja, vou ao mercado, coloco obrigações a 2 anos ou a 3 anos, porque já sei que daqui a 2 ou 3 anos eu chego lá e volto outra vez a pedir aquele montante emprestado e o mercado empresta-me. Nós, neste momento, estamos a chegar, no caso espanhol, no final destes 3 anos, e se no final destes 3 anos quisermos lá ir renovar a dívida, de certeza que já não vamos fazer o mesmo preço, e muito provavelmente nem sequer vamos conseguir fazer porque o mercado já não empresta. E o drama está todo aí, está mais no setor privado do que propriamente no setor público. Porque, de um ponto de vista de números, em termos macro do setor público, a situação orçamental deles é mais confortável do que a nossa. Agora, é completamente incomportável para uma economia como a economia espanhola, com um crescimento baixo, como tem tido, suportar o preço da dívida a 7%. A crescer 1% não é possível, e sobretudo com estes déficits primários que eles têm. Portanto, de um ponto de vista económico, não é sustentável aqueles valores. De um ponto de vista puramente financeiro, para as empresas provocam um embate gigantesco nos seus orçamentos, porque o financiamento dispara e, no pior dos casos, deixa de existir. E esse é o verdadeiro drama que nós em Portugal já passámos há 2 anos. E, Pedro, há dinheiro no fundo para isto? O fundo supostamente está capitalizado em 500, o mecanismo, aliás, em 500 mil milhões. Fala-se que as necessidades em Espanha, agora toda a gente vai lançar os seus números, podem chegar aos 300 mil milhões. Isto garante eventualmente financiamento para 2 anos para a Espanha. 2 anos são suficientes para a Espanha regressar aos mercados, porque para Portugal não foram. Enfim, provavelmente não serão suficientes. O que existe de capacidade de fogo dentro deste fundo é o suficiente, provavelmente, para atender ao setor privado em Espanha. Porque se tiver que atender ao setor público, então os números vão ser muito mais elevados, porque estamos a falar de um estoque de dívida muito mais gigantesco. E, portanto, claramente o fundo não tem capacidade para acudir à totalidade da situação, do derrapar da situação espanhola. Só no setor bancário falam-se em 100 mil milhões, mas há estimativas que provavelmente mais pessimistas que apontam para os 300 mil milhões. E, portanto, se em cima disso ainda tivermos que colocar o setor público, nós vamos ter aqui uma total falta de capacidade. Portanto, este mecanismo não é suficiente, vão ter que criar outro mecanismo. Ou aquela história do BCE, poder dar uma licença bancária e financiar-se junto do BCE e financiar acabar por comprar. Portanto, no limite, a situação seria fazer uma espécie de quantitative easing à americana, em que de um lado imprime-se as notas e do outro lado, com esse dinheiro, vai-se comprar aquela dívida e depois faz-se o write-off da dívida no balanço dos bancos centrais. Obviamente isso terá um impacto a longo prazo do ponto de vista da inflação, mas sobretudo no valor da moeda. Portanto, se isto acontecer, ou seja, se o Banco Central Europeu imprimir dinheiro, com esse dinheiro comprar dívida pública aos países e depois riscar e fizer um write-off, um perdão do mesmo montante equivalente, então, muito provavelmente nós vamos ter aqui um processo em que o próprio euro vai cair de valor. Isso é assim tão mal?
Pode não ser mau. Agora, o grande problema agora é que, do outro lado, temos os Estados Unidos que têm um problema idêntico e que provavelmente também gostariam de ter a mesma solução. Não há outra fórmula para resolver esta equação senão suportar a dor dos write-offs da dívida, seja ao nível público, seja ao nível privado. Porque o grande boom que nós tivemos nos últimos 10 anos foi um boom que também passou pela expansão do crédito. E, portanto, as economias começaram a se endividar cada vez mais e, neste momento, o que se tem que fazer é esvaziar esse balão do endividamento. E o esvaziar desse balão do endividamento passa por duas coisas. Não pedir mais dinheiro emprestado, ou pedir menos dinheiro emprestado. E dois, aquele que não se consegue pagar vai ser, santa paciência, vamos entrar aqui em renegociação de dívida e vamos entrar em incumprimento. E esse incumprimento vai ter que acontecer tanto a nível de dívida pública como a nível de dívida privada. O drama na dívida pública é que esse incumprimento normalmente traduz-se pelo aumento dos custos sociais, ou seja, pelo aumento dos impostos, porque toda a gente acaba por pagar um bocadinho. E está-se a pagar dos dois lados, não é? E acaba por estar a pagar dos dois lados. Agora, não há outra fórmula mágica. Portanto, os Estados Unidos já fizeram isto, já resolveram, e nós começamos a ver os indicadores nos Estados Unidos, até o próprio preço das casas nos Estados Unidos a subir novamente, porque, enfim, de certa forma, a máquina voltou outra vez a funcionar. Enfim, eles têm os chineses que lhes vão fazer o favor de comprar a dívida porque também ajuda a própria divisa chinesa. E porque os próprios chineses já começam a ficar prisioneiros da quantidade de dinheiro que lá têm, não é? A China, quanto a mim, é o maior drama. Neste momento, a grande incógnita não é tanto esta questão política europeia, é mais a questão económica global, em que a China é uma das peças principais da equação. E todos os indicadores apontam para uma desaceleração muito séria na China. E uma desaceleração séria na China vai ter impactos muito grandes em termos económicos nos restantes países do mundo desenvolvido. E essa é a grande questão hoje em dia. É a China. Até que ponto é que a China aguenta um crescimento mais baixo? Até que ponto é que a China acaba por não ter aqui um rebentamento de uma bolha? E se isso acontecer, então nós vamos ter aqui provavelmente um processo mais acelerado de saída deste ciclo. E, portanto, o lado bom do mal que pode acontecer é que rapidamente se voltam outra vez a reequilibrar as componentes da equação e voltamos outra vez a entrar num ciclo de crescimento, já sem esta bolha gigantesca, especulativa, de valores que estão no balanço que não deviam estar e de dívida que sustentava negócios que neste momento já não existe, como tal os negócios deixam de ser sustentáveis. E, portanto, existe aqui um balão muito grande de ar que, ao ser perfurado, vai-se perceber exatamente o que é que lá está dentro no core. E quanto mais rapidamente se esvaziar este balão e se chegar ao núcleo daquilo que é a peça do músculo sem toda esta gordura, mais rapidamente nós vamos conseguir sair desta situação. Pedro, muito obrigada. Obrigado. Comentário de Pedro Ortigão Correia da ASC aos temas que marcam o dia nos mercados.